Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com os comentários aí de Hebreus capítulo 11. Estamos no nosso grande desafio, um capítulo por dia, né? O desafio de leitura aí de Hebreus. Estamos agora realmente na reta final, hein, gente? 11, 12 e 13, os últimos 3 capítulos aí de Hebreus, certo? Se você tá aqui firme no nosso desafio, parabéns, continue que agora falta pouco. E se você é novo por aqui e não tá entendendo, nós temos desafios aí semanais, né? Depende aí do número de capítulos que tem da Bíblia, mas sempre estamos lendo a Bíblia juntos, um capítulo por dia, com vídeos explicativos, reflexivos, comentários, enfim. Então já se inscreve aqui, deixa o seu like, porque, gente, esse capítulo é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, assim, no meu ver. É algo que fala sobre a fé. E como eu falei no capítulo de ontem, no livro de ontem, né, gente? O que acontece? Na verdade, o assunto fé começa a ser falado no finalzinho do capítulo 10, que ele fala ali que o justo viverá pela fé. Então ele faz uma introdução ali, né, que o justo viverá pela fé, que nós não devemos retroceder e tudo mais. E aí ele começa o capítulo 11 falando o que é fé, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, né? Então, por que a fé é a base da fé cristã, né, do cristianismo? Porque nós não vimos o que está escrito na Bíblia. Nós não vimos a criação, mas nós cremos, né? Nós temos fé que aconteceu. Nós não vimos Jesus morrer na cruz por nós e ressuscitar, mas nós cremos, né? Então, a fé tem muito a ver com isso. Não tem como você não ter fé e acreditar que Jesus, né? Não ter fé e acredita, né? A fé tem muito a ver com o que você acredita, na verdade, né? Ah, eu não tenho fé, mas eu acredito que Jesus morreu na cruz. Aí você fica, não, você tem. Se você acredita, você tem fé, porque você não viu, mas você crê que isso aconteceu, né? Então, infelizmente, né, ano após ano, as pessoas querem, de alguma forma, falar que tudo que está escrito aqui é mentira, né? Mas passou anos e anos e anos e as provas, né, as evidências do que está escrito aqui é verdade só aumentam, porque lá em Israel sempre acham alguma coisa, acharam coisas aí sobre o rei Davi, sobre a arca de Noé, enfim, sempre, gente, sempre surge aí coisas, evidências e provas reais de que o que está escrito aqui é verdade e nós podemos acreditar, nós podemos ter fé, porque a palavra foi inspirada por Deus, né? Deus inspirou homens a escreverem o que está aqui. E aqui, gente, é a galeria da fé, porque o autor cita personagens bíblicos que tiveram fé, personagens bíblicos que viveram o impossível, porque a fé entrou em ação. Então, ele é um capítulo um pouquinho maior, eu acredito que ele é o maior. Ele é o maior, gente. Ele é o capítulo aí maior de Hebreus, porque, enfim, a fé é a fé, né, gente? Então, são muitos personagens, muitas coisas. E algo interessante que ele fala, né, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado, versículo 3. Foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que você vê não foi feito do que é visível. E aí ele já começa a citar primeiro Abel, né? Abel ofereceu um sacrifício superior a de Caim. Foi pela fé que ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora ele esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Por meio da fé ainda fala. Então a oferta ainda de Abel ainda fala, gente. Por meio da fé. E ele fala sobre Enoque, que foi arrebatado, gente, de modo que não experimentou a morte. Olha que coisa, né? Enoque, ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado, né? E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E o versículo 6, que é muito importante: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, gente,
sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos que nos capítulos anteriores o autor fala sobre a questão da incredulidade, né? A questão ali da iniquidade, né? Como que tá a nossa fé? Né? Será que eu tenho agradado, meu Deus? Ou será que eu só tenho duvidado e murmurado e falado, mas será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? Será que ele não vai fazer? Né? Como que tá? Né? Eu acho que nesse capítulo 11, que fala sobre fé, nós podemos refletir como que está a minha fé. Né? Será que eu tenho agradado, meu Deus? Eu tenho tido fé, né? Eu tive fé até o final e Deus não... Assim, algo que a gente precisa entender, muito importante aqui, né? Presta atenção aqui no que eu vou falar agora, que é o seguinte: o fato de você ter fé em algo que você pede para Deus, ou algo que você pede, né? Acredita que vai acontecer e não acaba acontecendo. Talvez, não é porque você teve pouca fé. Lógico que depende dos casos, né? Cada caso é um caso, Deus sabe de todas as coisas e tudo mais. Mas o fato de você ter tido fé, ter orado e tal, não aconteceu, né? Não é porque você teve pouca fé, né? Pode ter faltado fé? Sim, pode ter, mas talvez não. Você pode ter acreditado até o fim. Você colocou a sua fé no nível master e Deus falou não. Deus falou não vou, né? Então, a questão da fé não tem a ver se Deus vai fazer o que a gente quer ou não, mas você ter fé que Deus pode fazer. Se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Mas isso não pode mexer com a sua fé, né? Eu até falo isso, abordo isso no meu livro, né? O Amor Também Diz Não, que eu tô falando em todos os vídeos aqui, né? No final eu falo sobre ele. O amor também diz não. Como prosseguir depois do não, né? Eu conto aqui a história da perda da minha mãe, né? E, gente, eu tinha fé, plena convicção de que Deus ia curar minha mãe. Eu tinha uma certeza muito grande, porque minha mãe sempre nos ensinou sobre isso. A gente sempre viveu milagre em casa, coisas impossíveis, coisas extraordinárias. Jesus sempre se fez, né? E se faz, na verdade, presente na minha casa. Então, eu tinha convicção que Deus ia curar, né? E quando ela faleceu, veio isso na minha cabeça. Será que eu tive pouca fé? Né? Mas o período que minha mãe ficou internada e tudo mais foi o período que eu mais orei, que eu tive mais fé, que eu mais clamei, que eu mais jejuei, que eu fiz tudo que eu podia em relação ao que eu acredito e o que eu vivo, que eu aprendi sobre a fé, inclusive com a minha mãe, eu fiz tudo, né? Então, o problema não foi eu, né? E tantas outras pessoas que tiveram fé e creram e oraram, né? Eu não fui a única, foram milhares aí de pessoas que oraram e clamaram pela vida da minha mãe, né? Então, o fato, né, de você orar e ter fé não quer dizer que Deus vai cumprir aquilo que você tá tendo fé pra, né, aquilo que você tá pedindo, né? Mas eu acho que a fé é isso, ó, eu creio, eu acredito que Deus vai fazer o que for melhor, mas eu acredito que ele vai fazer o melhor. Mas a minha fé é o quê? É que, no meu caso, né, por exemplo, que minha mãe fosse curada, né? Eu tinha essa fé, convicção. E eu até falo isso, que o fato de Deus nos falar não anula o poder dele. Não anula o que ele é capaz de fazer ou não. Porque ele continua curando as pessoas, né? Ele continua fazendo milagre. Mesmo que o tempo da minha mãe acabou aqui na Terra, ele falou, não, ó, ela já deu ao tempo dela aqui, eu vou recolher e tudo mais, né? E isso não pode, né, afetar, não poderia afetar a minha fé, né? No começo abalou, não vou mentir, falar, né? Toda vez que às vezes as pessoas pediam pra orar pra alguma coisa, eu falei, ixi, não sei se vai dar certo não, porque o meu pedido aí foi negado, né? Mas enfim, a gente brinca agora, né, gente? Mas foi muito triste, né? É algo que a gente fala, meu Deus, agora eu vou orar e Deus só vai falar não pra mim. Só vai falar não, né? Ou a minha fé tá muito ruim, ou Deus só quer me falar não mesmo, né? Então, essa questão da fé, gente, é algo que a gente precisa pensar sobre isso, né? E não deixar ela abalar, caso aquilo que a gente tá com fé e aquilo que a gente tá pedindo pra Deus, ele responda com uma negativa, ou ele responda de uma forma diferente do que a gente pediu. É isso que eu quero deixar claro, tá? Aqui. Certo? E aí, gente, ele vai falando sobre os personagens maravilhosos. Noé, gente, Noé construiu uma arca num lugar onde nunca tinha chovido. Ele fala de Abraão, né, que também não podia ter filho. Sara tentou ali dar uma ajudinha pra Deus, ó, pega a minha serva Agar aqui, vai dar certo, né? Mas depois veio Isaac. E enfim, ele vai falando sobre todos, né? Ele fala que todos viveram pela fé.
né? Que mais? Ele fala sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre Moisés, né? Sobre quem mais ele falou aqui? Vamos ver. Sobre Raabe, né, gente? Sobre o povo que passou o Mar Vermelho. Enfim, sobre tantos outros, né? Ele até fala aqui no 32, né? Que mais diria? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefete, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. Quem que fechou a boca de leões? Daniel, né? Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. A fé, gente, nos ajuda a tirar força da nossa fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. É muito forte isso, né? Tornando-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros também foram acorrentados e colocados em prisões, apedrejados, serrados ao meio, né? Esses heróis da fé, eles foram... Tem um livro, Heróis da Fé, né, gente? Deixa eu ver, eu tenho esse livro aqui. Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Ela tá lá em cima, aqui aqui do lado, desse lado aqui, gente. É a minha estante de livro. Mas um clássico é a indicação, Heróis da Fé. Leia, é um clássico. Você vai pôr Heróis da Fé e no Google vai aparecer. Mas enfim, gente, o 38 fala assim: o mundo não era digno deles. Né? Será que a sua fé tá tão... A sua fé tá tão master, a sua fé tá num nível tão alto, tão uau, que as pessoas podem falar isso aqui, ó: o mundo não é digno de você. O mundo não está digno da sua fé, meu irmão. Né? Algo pra gente se pensar. E aí? Né? Será que a minha fé é tão grande, tão forte, que eu estou disposto a morrer por Jesus caso necessário? Porque muitos morreram, foram serrados ao meio, gente, foram açoitados, apedrejados, presos pela fé, pelo amor em Cristo Jesus, por crer que Jesus estava com eles. Então é algo pra gente, né, se pensar. E ele pôs aqui, ó: o mundo não era digno deles. E no 39 ele fala assim, ó: todos estes receberam bom testemunho, porque por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo maior para nós, para que conosco fosse eles apedrejados, né? Mas enfim, eles deram testemunho. Será que você está dando testemunho do seu Jesus, da sua fé? Será que você está falando, não, eu preciso dar testemunho, as pessoas têm que olhar para mim e ver que eu tenho um Deus, saber que eu acredito, que eu tenho fé, que eu sei que as coisas vão acontecer? Será, né? Eu acho que fica aí pra gente se pensar, como que tá, né? Como que tá aí a minha fé, né? Eu acho que... Será que você também o mundo não é digno de ter você pela sua fé? Né? Enoque, gente, ele não morreu, ele foi arrebatado. Né? Tantos homens aqui que ele citou. Eu acho que é algo pra gente se pensar. Ai, Miriam, mas como que eu faço pra aumentar minha fé? Eu sou muito fraca. Eu acredito que Jesus morreu na cruz e tudo mais, mas quando vem uma adversidade, vem uma aflição, vem uma angústia, eu choro, eu não consigo orar, não consigo entrar em guerra, eu não entendo nada, eu não sei o que eu faço, eu fico confuso e tal. Gente, a palavra fala que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais você tem fé. Quanto mais você lê a palavra, mais você conhece o seu Deus, que pode fazer um milagre na sua vida, que pode tirar você dessa aflição, dessa angústia e dessa luta e dessa ansiedade, né? Então, você tem lido a palavra, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele traz à nossa memória
os versículos e as coisas quando nós estamos passando por um momento difícil. Como ele vai trazer a sua memória para aumentar a sua fé no momento de aflição, se você não lê, se não tá registrado aqui, né? Às vezes a pessoa, não adianta nada ler a Bíblia, porque depois eu vou esquecer, eu não vou entender nada. Você pode até esquecer, mas o Espírito Santo vai te lembrar, né? Ai, eu acho muito um capítulo por dia. Tem gente que lê 4, 5. Tem gente que lê 10 capítulos por dia. Acha muito? Lê um versículo, então. Decore esse versículo, né? Ou lê um capítulo por semana e decora o capítulo todo, né? Nós temos potencial para guardar, para lembrar, para ler, para ter leitura, né? O que nos falta? Incentivo. O que nos falta? Prática. O que nos falta? Leitura. Então, né? A palavra vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lógico que se você vai numa igreja, ouve a palavra, a pregação ali, você tá ouvindo a palavra, você tá sendo alimentado, você tá aumentando a sua fé e tudo mais. Mas quando você mesmo lê a palavra, é direto, né? É contato direto lá em cima, né? Lógico que quando tem um pregador, ele se prepara, ele prepara uma pregação, ele ora, ele pede para que Deus direcione a palavra que ele tem que trazer para a igreja. E isso aumenta a nossa fé, nos ajuda, porque nós estamos ouvindo, né? Normalmente as pregações, não todas, né? Mas são expositivas, a pessoa lê um texto, ela extrai alguma coisa ali daquele texto, e, enfim, as coisas vão acontecendo, mas leia, a palavra vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu leio em silêncio. Não, começa a ler em voz alta, né? Eu tenho dificuldade para ler, então põe lá no YouTube a sua versão, Hebreus capítulo 11, NVI, eu vou ler junto e ouvir, eu vou usar os meus sentidos, né, todos os meus sentidos, eu vou usar a audição, a visão que eu tô lendo, né, a fala, né, você tem que ativar tudo isso e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Faça a sua parte, leia, estude, né? Invista o seu tempo na palavra de Deus para que sua fé aumente. Quando vir a luta e quando vir a dificuldade, porque ela vai vir, gente. Não é assim, não vou ter mais luta, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, né? Se alguém te falou, venha para Jesus que você não vai ter problema, propaganda enganosa, porque você vai ter dificuldade, luta, às vezes até maior do que antes que você não era. Porque antes era do diabo e ele não estava muito preocupado com você. Mas quando ele viu que você teve um conserto de vida, teve uma conversão, ele vai falar, quer saber, eu quero ver mesmo se ele aceitou Jesus de verdade. Eu quero ver mesmo se ele tá com a fé boa mesmo. Vamos ver. E vai mandando aflição, angústia, enfim. Gente, esse capítulo 11 dá pra gente ficar 1 hora falando, ó, já passei 15 minutos, mais de 15 minutos aí, porque é um tema que dá pra gente falar muito, dá pra gente falar de cada personagem aqui, mas quem sabe eu faço uma live sobre isso, sobre Hebreus 11. O que vocês acham de eu fazer uma live? Me conta aqui, responde os comentários, né, se vocês chegaram até aqui, que eu sei que às vezes as pessoas desistem no meio do vídeo, né, se você chegou até aqui, ó, eu quero uma live sobre fé, vamos falar sobre fé. Eu acho que nós precisamos falar sobre fé, né? Nós precisamos alimentar a nossa fé através da palavra de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã no capítulo 12. Beijo!